Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Lícia Biotech. Esse é mais um episódio do podcast Laudo Sem Erro. Eu me chamo Erlon. E eu sou a professora Alicia, e hoje a gente está aqui em mais um episódio especial do podcast Laudo Sem Erro. É um podcast voltado para biomédicos, para inspirá-los a se tornarem profissionais de excelência, seja qual for a sua área, né? E hoje a gente escolheu o tema sobre personal branding na biomedicina. Que tema, Isso, hein, Erlon? Personal Branding é um dos módulos, né, que estão no curso Isso. 10 anos de análises clínicas, um curso que abre vagas Agora em em janeiro, janeiro. né, no próximo Uhum. mês. Então, assim, é um módulo excelente. É um módulo que só vai ser liberado para os alunos que concluem os outros módulos, Os o módulo de módulos técnicos. hematologia, o módulo de bioquímica, imunologia. Exato. Só depois eles vão ter acesso ao Sim. personal branding, né? Essa parte de personal brand, a gente aproveita o podcast para a gente sair um pouco do mundinho de estudar o que é célula, de estudar o que é microscópio, de estudar o que é controle de qualidade. Tudo isso aí é muito importante, é fundamental, faz parte dos pilares do meu curso do 10 anos de análises clínicas e eu acredito que é essencial você dominar o seu trabalho, você dominar análises clínicas com excelência. Só que vai além disso. É como tem uma série de Suits que eles citam que fazer o bom trabalho não é só fazer o bom trabalho. Vai além de fazer o bom trabalho, e aí a gente aproveita o podcast para explorar esses temas que fazem muita diferença quando a gente trabalha numa grande empresa, quando a gente está construindo ali a nossa carreira no mercado de trabalho. E o personal brand é um desses diferenciais, que vão ajudar o biomédico a elevar a biomedicina, que vão ajudar o biomédico a se destacar, a conquistar diferentes empresas, diferentes trabalhos. Mas para começar, gente, hoje eu estou conduzindo praticamente, porque o tema personal brand, quem domina mais aqui é o Erlon. Então ele vai começar explicando pra gente o que é personal brand, por que que é tão importante o personal brand. Isso. Personal brand é basicamente marca pessoal, né? Então é um conceito que já é utilizado há muitos anos lá Uhum. nos Estados Unidos. As empresas utilizam esse estudo de sua marca e o pessoal percebeu o seguinte: pô, o profissional também é uma marca pessoal. O profissional também é uma marca pessoal valiosa. Ele precisa se enxergar dessa forma, Sim, né? Então a gente vê, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui do Jeff Bezos, tá? sim. Então, assim, a Amazon, ela fatura trilhões. Acho que ela fatura mais de 1 trilhão por ano. E assim, para o Jeff Bezos, quem que é mais valioso ali? É ele ou é a Amazon? Para ele, na visão dele, ele precisa ser mais valioso que a Amazon, tá? Aham. A marca pessoal que ele criou, estando à frente, mostrando o rosto, a marca pessoal que ele criou é mais valiosa que a Amazon. Um exemplo que eu dou sobre isso é o seguinte: se a Amazon quebra, vamos Aham. supor que a Amazon faliu, quem é o Jeff Bezos para conseguir criar um novo negócio? Pô, ele tem nome no mercado. Ele Sim. consegue criar uma nova marca, ele consegue financiamento, Ele ele vai consegue além da parceiros. Amazon, né. Eles O vai nome além dele é da maior do que a Amazon, Amazon. né. Agora se você vê uma empresa que é grande, mas que o seu gestor ele não tem uma marca pessoal própria, bem trabalhada, se aquela empresa falir, aquele cara vai ter certa dificuldade de começar um novo Sim, negócio, né. exato. É, esse conceito de personal brand, para trabalhar esse conceito, a gente trouxe dois livros, o Erlon escolheu o preferido dele, eu escolhi o meu preferido, né. Mostra aí o teu livro, Erlon. É, o meu livro é o do Arthur Bender, né, Personal branding. Personal Branding, do Arthur Bender. Esse livro ele deu uma parte bem conceitual para a gente entender melhor o que é branding, né. E aí a gente entende, assim, o que é o personal branding. Na minha visão, então a gente tem você vai no supermercado, você tem Coca-Cola, Pepsi, Guaraná Antártica, tem diferentes marcas ali. Então o branding é que trabalhado para você escolher, você vai escolher a Coca-Cola, a Pepsi ou o Guaraná. Então ali eles escolhem a cor, onde vai ficar na estante, a quantidade, os segredos ali, dos princípios ali, várias coisas que são trabalhadas na marca, para as pessoas preferirem escolherem a Coca-Cola ao invés da Pepsi. É, então Isso cria-se na marca lá, na marca das empresas. E a gente pega esse conceito para você criar o seu personal brand. Você, isso. como profissional, criar a sua marca. É, uma analogia que eu faço no módulo de branding, lá do curso Aham. 10 anos de análises clínicas, é o seguinte: quando você está no supermercado, as marcas que ficam à altura dos olhos são as marcas melhores, né? Sim, Você vai ver o leite da Nestlé, o leite Ninho, você vai ver ele na altura dos olhos, você não vai ver ele lá embaixo.
certo? O que você vai ver lá embaixo é, sei lá, uma marca pior que a Itambé, né? É, Pior que a sei lá qual. Piracanjuba, né? Sei lá qual. A gente nem Eu sabe nem qual. sei qual a marca, por Aham, quê? Porque ela tá longe dos olhos, né? Então, assim, em qual prateleira você como profissional está hoje? exato. Será que hoje você está numa prateleira em que o gestor do seu laboratório está te vendo, está te Sim, enxergando? com certeza. Será que você está numa prateleira em que outros laboratórios estão te enxergando? Né? A professora Alicia trabalhava numa faculdade no Piauí e a gente tem relatos de alunos, né, que hoje são alunos do curso 10 anos em 1 de análises clínicas, que falam que mesmo depois que ela saiu dessa faculdade, Minha marca ficou. a sua marca ficou. Os É, alunos continuam comentando sobre aquela preceptora que existia. sim, eles falam que eu escutavam falar de mim desde o primeiro período do curso e eu só trabalhava a partir do sétimo período, né? Então, os alunos passaram 6 meses, 6 meses não, 3 anos, 6 períodos escutando falar da Alice. E essa questão de brand que o Erlon falou, assim, sobre a empresa que eu trabalhava, eu tive que construir o meu brand na internet, construir minha marca na internet, a marca Lícia Gonçalves, a professora Lícia, porque eu era a professora Lícia de uma empresa, de uma grande faculdade. Só que a partir do momento que eu saí, eu pedi pra sair da empresa pra poder fazer doutorado, pra gente se mudar. Eu morava em Teresina, vim morar em Recife, né? E aí eu tive que sair da empresa. Então eu tive que reconstruir a minha marca. Engraçado que há um tempo atrás, os meus seguidores no Instagram eram todos ex-alunos meus, colegas de trabalho lá da faculdade. E aí eu fui mudando, fui ganhando outros alunos novos. Sei lá, a gente tem aluno hoje do Paraná, a gente tem aluno de fora do Brasil, Rio no Grande 10 do anos em 1. Sul. E eu tive que trabalhar essa marca sozinha. Então, eu não sou mais a Alicia da Nova FAP. Eu sou a Alicia que construiu sua própria marca. E isso que a gente tenta trazer para a biomedicina, para os biomédicos, eles serem também profissionais de palco. Então, por mais que você vá trabalhar no laboratório, que você vai ser. É tão dito que a biomedicina é a ciência dos bastidores, os heróis dos bastidores, mas que você saiba se posicionar e conseguir atingir, definir estratégias, valores, ter estratégia, conseguir se comunicar melhor no seu laboratório, responder melhor questionamentos, ter uma personalidade ali atrativa para grandes gestores, para fazer uma palestra, porque você é importante, você tem conhecimento suficiente para transmitir para as pessoas. Então, o brand é uma forma que a gente traz várias estratégias que vão além do conhecimento técnico, mas que são fundamentais para você se sentir seguro em liberar um laudo, para você responder um questionamento, para você conquistar um uma vaga melhor, um salário melhor, ou até o seu primeiro emprego. Então, tudo isso vai fazer muita diferença. Isso. Eu trabalhei numa empresa francesa que era muito comum, na verdade era rotina. Toda semana um colaborador podia ir no momento de encontro e dar uma palestra, né? Sim. Seja num ponto de encontro na empresa, né, no auditório que tinha dentro da Aham. empresa, seja no ponto de encontro fora, externo. Em outra empresa também, na Oi, né? Eu trabalhei na empresa da Oi e existiam palestras em pontos de encontro. Então, assim, se você é um profissional hoje, poxa, será que você não está apto a dar uma palestra, a ensinar determinada habilidade para outros colaboradores? Poxa, Alan, não sei habilidade nenhuma, não consigo fazer isso. Não gosto. Vai em busca, É. vai aprender agora o que que você tem a agregar para os outros colaboradores Sim. nesse momento, né? E a gente já vem falando das outras habilidades, habilitações do biomédico, que a gente tem análises clínicas, mas que você pode administrar ali cargos de chefia, cargos de gerência de laboratório, trabalhar com banco de sangue, trabalhar com docência, né? Então você pode ser muito mais levado a sério pelos seus alunos, da forma como você se veste, da forma como você se comunica. Também a gente trabalha na parte da estética. Então, hoje em dia, eu vejo essa diferença entre o biomédico que é estético e o biomédico que trabalha em análises clínicas. E, embora sejam a mesma biomedicina, são tão importantes quanto. Não posso estar aqui sentando e falando quem é mais importante, porque tem momentos em que, para um paciente, uma é mais importante do que a outra, mas ambas têm muita importância. Só que eu vejo o biomédico esteta, por exemplo, ele tem mais essa noção de branding, né? Recentemente eu fiz uma live, tá até aqui no meu canal no YouTube, falando sobre a importância da análise de exames laboratoriais na biomedicina estética. E eu entrevistei, essa live foi compartilhada com a biomédica esteta excelente, que é a doutora Lívia Monteiro, e ela trabalha muito o brand. Ela usa as redes sociais para captar clientes. Biomédico de análises clínicas não tem noção, às vezes, de captar clientes, né? Então, ela usa o jaleco que ela usa, a forma como ela comunica, como ela explica para os pacientes, tira dúvida dos pacientes. Ela abriu o seu próprio consultório. Então, ela tem todo um branding, que eu até falei, olha, gente, preste atenção na comunicação da doutora Lívia. Você precisa ter habilidades técnicas,
para segurar a sua marca, mas você precisa ter valores, estratégias. Então, tom, a roupa que você usa, né, Erlon? Isso. A professora Alicia falou agora de alguns quesitos interessantes, que é o seguinte: a roupa que você usa, o tom de voz que você utiliza. O que que acontece? Hoje em dia, existe um volume muito grande de informação Aham. que a gente absorve diariamente. Então, vamos supor, se você destina 9 horas do seu dia para rádio, TV, revista, internet, Aham. imagina o que que você aprende durante esse dia. Assim, coisas descartáveis Sim. realmente. Você aprende sei lá, você fica informado sobre o que está acontecendo lá na Inglaterra, Hum. como você aprende um jeito novo de fazer seu cupcake, né? Sim. Então, assim, é muita informação e o seu cérebro ele precisa filtrar, né? O seu cérebro não vai conseguir dar atenção para tudo. Aí existe aquela questão, quem é casado aí vai saber. Às vezes o seu cônjuge está falando alguma coisa e você tá ali, você tá interagindo com ele, você tá escutando e só que aquela informação no dia seguinte você não lembra mais. Aquela informação foi descartada pelo seu cérebro. Por quê? Não é que aquilo que o seu cônjuge falou não é É interessante, né? engraçado ele falar sobre isso, né, que eu sou a cônjuge dele, a gente é casado, ele tá falando que despreza as informações. Gente, é meu cérebro, né? Então, assim, o que que o cérebro faz? Cara, ótima essa informação, gostei de saber, mas ela não tem importância Ó, para a sequência da minha vida, né? olha só, Então, Erlon, estava pesquisando ela aqui vai ser enquanto você descartada. falava sobre a quantidade de informação que a gente consome por dia, e um estudo na Universidade de Solten, na Califórnia, revelou que sabe quantos jornais a gente consome por dia? Essa quantidade de informação que a gente utiliza as redes sociais, né, na internet, a gente consome por dia o conteúdo equivalente a 174 jornais por dia, como se você lesse 174 jornais. É 5 vezes mais do que era consumido em 1986. Então é muita informação realmente. Mas ainda assim não é desculpa para você desprezar o que eu falo, tá? Vou trabalhar o meu Não sou brand em eu que casa. desprezo, não sou eu que desprezo, é o cérebro. Porque o que que acontece? O cérebro, ele nos protege, tá? Ele quer que a gente viva cada vez mais. Ele quer nos dar longevidade, tranquilidade durante Tá essa bom. vida. Então ele vai descartando coisas que não são interessantes. Se de repente você me der alguma informação que é preocupante para o transcorrer da minha vida, para que eu me mantenha vivo, com certeza aquilo vai ficar gravado. Isso é normal, assim como o que acontece nos jornais, né? Tá bom, Por então. que por que que fica tão massificado na cabeça das pessoas que assistem jornais, como é que eu poderia chamar? Aqueles jornais que só falam em morte, em assalto, em É, eu não sei o assassinato, nome pra né? chamar. É Mas enfim. sensacionalista, né? Aqueles jornais Sim, sensacionalistas. Por sim. que que fica tão gravado na cabeça das pessoas aquelas informações? Porque elas preocupam o seu cérebro. Seu É. cérebro pensa assim: se eu não ficar atento a isso, eu posso morrer ali na esquina, eu posso ser assaltado. Então, por isso que fica tão massificado na cabeça da Sim. gente, né? E outra coisa, Erlon, que eu aprendi isso sendo professora e trabalho muito, quando você gera sentimentos, o cérebro grava melhor essas informações. Então, por exemplo, quando eu dou uma notícia, eu não dou a notícia, mas o jornalista ali, ele dá uma notícia ali, de alguma forma coloca sentimentos como medo, Medo. tristeza, preocupação, força ali você a sentir uma emoção e você grava aquela informação de uma forma mais forte na cabeça. E você pode aproveitar isso para o seu brand. Então, você como profissional, tem que estar ligado com os valores que você tem. Então, por exemplo, para citar para vocês, um dos valores que eu levo na minha informação, no meu brand, é sobre a questão de me comportar como uma autoridade, como profissional da saúde. Então, eu utilizo estratégias para me comportar como alguém que gera um sentimento de confiança. Peraí, no que a Alicia fala, eu acredito. Eu escuto o que a Alicia fala porque ela é autoridade em conteúdo sobre biomedicina. Então, uma estratégia que eu uso, eu sempre trabalho de jaleco. Eu sempre venho para as gravações do nosso podcast Laudo Sem Eu, sempre vocês vão me ver de jaleco branco. Então, quando as pessoas vêm e observam ali o uniforme, elas tendem a associar a Autoridade. autoridade. Então, eu gero esse sentimento de confiança, de credibilidade. Então, o que que a gente está aqui para falar? Não tô para mentir. Eu tenho essa autoridade porque são mais de 10 anos trabalhando com biomédica. Já fiz tenho 2 graduações, especialização, mestrado, estou concluindo meu doutorado. Eu tenho habilidade, tenho conhecimento técnico para estar falando. Eu não estou fingindo que eu sei.
Eu só estou utilizando essa identidade, gerando uma identidade visual, que vem desde as cores que eu utilizo, que vem desde o cabelo que eu amarro, a cor do meu esmalte de unha, tudo isso para transmitir mais credibilidade. E Isso, o biomédico, às vezes, eles não sabem disso. Vive no mundo das trevas, porque no sentido de trevas, gente, falta de luz, que o conhecimento é essa luz que faz a gente sair das trevas. Então, ele vive ali naquele mundo que não sabe dessa informação. Então, às isso. vezes, utiliza qualquer jaleco, qualquer cor de unha, qualquer tom de cabelo, qualquer maquiagem, qualquer sandália, E e ele aí, está comunicando sem saber. Então, sem saber, às vezes você está indo para o laboratório com a calça jeans que está toda rasgada, você está comunicando um certo desleixo exatamente. sem você saber. Não é é um pré-julgamento que existe na cabeça das pessoas e vai existir, por mais que a gente tente trabalhar. Eu posso ter uma alta credibilidade usando uma calça jeans rasgada? Claro que eu posso, mas 3 segundos o nosso cérebro processa isso, é muito rápido. Então, é tentar. O brand que a gente está trazendo para a biomedicina é elevar, é você deixar de ser um profissional qualquer e ser o dono da sua marca. Isso. No livro aqui do Arthur Bender, ele faz algumas citações. Ele cita alguns outros autores, né? Existe uma citação aqui que ele utiliza, que é do Oscar Wilde, que é o seguinte: somente os frívolos não julgam pelas aparências. Pesado isso aqui, né? Pesado? Somente os frívolos não julgam pelas aparências. O verdadeiro mistério do mundo é o visível e não o invisível, Nossa, que legal. né? Então, o Arthur Bender, ele completa, ele fala o seguinte: nossa mesa de trabalho diz um pouco do que Com somos e certeza. mostra alguns sinais de nossa marca pessoal. Os objetos que estão sobre ela e a forma como estão organizados revelam muito sobre a pessoa. É. É incrível como as salas e as mesas de trabalho podem dar claros sinais da marca pessoal de cada um. É como se sobre elas houvesse um grande luminoso com o slogan de cada um, né? Exato, e trazendo para o laboratório, aquele colega que deixa o microscópio lá, baixa o condensador, deixa cheio de óleo, e aí você vai focar uma lâmina, você tem que limpar o microscópio, ajustar o condensador, ajustar a luz, ajustar a mesa, porque sempre tem aquele colega que deixa tudo bagunçado. Tem aquele colega que, então, o que que ele transmite ali no laboratório? Ele é aquele cara que todo mundo descredibiliza, né? Então, isso transmite. Gente, não é só sobre a roupa, não é só sobre a cor de unha. É sobre toda a estratégia, sobre o tom de voz que você utiliza. Então, quando você tem um questionamento ali do médico, por exemplo, que você vai responder, quais são as palavras, o tom de voz que você utiliza, como que você responde da melhor forma aquela. Então, são questões que a gente tem que mostrar, e uma coisa que eu sempre falo, não são sobre os valores. Então, por exemplo, desde o primeiro episódio a gente sempre tá falando, e sempre que eu falo que faço conteúdo na internet, eu tento deixar bem claro que a prioridade do analista clínico tem que ser a qualidade. Então, meu valor número 1 é qualidade. Eu sempre tento transmitir para as pessoas que quando se fala em análises clínicas, eu priorizo a qualidade do meu exame. O tempo todo eu falo sobre isso, mas minhas atitudes vão dizer isso. Eu vou fazer um controle de qualidade, eu vou priorizar a limpeza, eu vou priorizar tudo isso para gerar qualidade. Então, você tem que ter não só a roupa, mas quais são seus valores hoje, biomédico? Isso. E tem uma questão interessante, Alice, é o seguinte: a gente assiste muito MasterChef, né? Sim, Sexta-feira à noite é o dia que a gente reserva para assistir o MasterChef pelo YouTube. E assim, você lembra de algum campeão do MasterChef que era altamente bagunçado na sua bancada? é verdade, não tem. Não Não lembro tem, agora. entendeu? Então, assim, aqueles profissionais, aqueles cozinheiros que estavam lá, que deixavam a bancada super bagunçada, Até os chefes elogiam, né? Eles falam: "Olha, o Isso, fulano como tá trabalhando, exatamente. como a bancada dele tá organizada". Então, assim, não é critério de eliminação a Sim. bancada desorganizada, Uhum. mas nunca um cara que usa a bancada desorganizada chegou a ganhar um MasterChef. É, vai fazer um prato desorganizado, Isso, né, ele vai fazer um exatamente. prato perdido. Aí qual é o valor dele? Ele acha que organização não é fundamental, então ele vai ter uma bancada desorganizada e ele vai gerar um laudo desorganizado, confuso, né. Então você vê essa minha prioridade de organização, por exemplo, eu tenho esse valor de qualidade, de padronização, que a gente já fez podcast sobre isso, e sobre organização, né. Eu tenho isso. E umas coisas que eu criei, por exemplo, no 10 anos em um, que eu ensino para os meus alunos, é um método para escrever o laudo de eritrograma. É um método, que é o CTF, para fazer análise de eritrograma, para deixar o laudo organizado. Eu ensino meus alunos a deixar um laudo organizado. O que que isso gera? Gera um laudo correto, gera um laudo padronizado. Enfatiza cada vez mais a qualidade dos meus exames. E não só esse método, a gente tem um TCN, tem um iceberg, tem diferentes métodos para tornar
mostrar os meus valores, ensinar os meus alunos, não é só analisar uma lâmina, nem saber que aquela hemácia está hipocrômica, mas é sobre escrever um laudo organizado. É sobre como responder um questionamento. Então, são diferentes pontos aqui quando a gente fala sobre branding que vão além dos termos técnicos, né? Que são fundamentais para você se destacar na biomedicina. Isso. Assim, e algumas pessoas relutam quanto a isso, né? Sim, Ah, mas o importante é o que eu tenho de conteúdo, é a minha inteligência, é o quanto eu estudo, tá? Mas às vezes o teu gestor, ele precisa ver esse teu estudo, esse sim, teu esforço transparecendo no teu modo de se vestir, no teu modo de se comunicar, sim, né? Porque sim. no momento em que ele vai selecionar alguém para um cargo de RT, ele vai lembrar do profissional que transparece mais Sim. valor para o Até para o laboratório mundo dele, né? corporativo isso faz muita diferença. Tem Exatamente. uma mulher que eu sou muito fã, que é a Cristina Junqueira, né? Eu não sou fã, mas eu admiro a história dela, que ela é a sócia fundadora do Nubank, criou o Nubank no Brasil. E ela estava comentando esses dias que ela fez uma consultoria de imagem para melhorar o Nubank por si já é um estudo de brand. Mas ela fez um estudo ali para um trabalho de posicionamento da roupa, posicionamento digital, um estudo de imagem mesmo dela. E ela falando como isso melhora o desempenho dela no corporativo. Então, para Exato. se destacar com cargo de gestão e ser uma CEO, ela precisa se posicionar como isso. Eu quero citar o meu livro. Posso mostrar meu livro? Manda. Gente, esse livro é o seguinte, a história desse livro. O nome desse livro é O Super Vendedor. Ele é do Brian Tracy, o escritor desse livro. E é o seguinte, o Erlon, quando eu casei com o Erlon, deu pra pegar aí. É engraçada a Deu. capinha. Não sei ainda se vai dar pra achar esse livro, não é tão novo. Quando a Gente, gente esse casou, livro eu comprei lá em cerca de 2008, é tá? bem Quando eu era antigo. vendedor. Porque o que aconteceu? Quando a gente casou, o Erlon tinha um punhado de livros e eu tinha um punhado de livros. E aí, um dia, uma babá foi lá em casa olhar o bebê, o Antônio, e ela perguntou pra mim, falou, nossa, você já leu todos esses livros? Que a gente tem uma estante de livros, né? E aí eu falei, não, não, ainda não li todos não. Aí ela falou, ah, então é só de enfeite, né? É só de decoração. Foi. Foi. Aí eu falei, quer saber, eu vou ler todos esses livros. Então eu botei como meta que só entrava livro novo lá em casa quando eu lesse todos que já tinham. Então eu me peguei a ler livros que era da área de administração, que era a área do Erlon, né? Ele era administração e história da saúde. Então eu acabei lendo vários livros de administração, mas que eu até que gostei. E o Super Vendedor, o Erlon trabalhava como vendedor. Então eu comecei a ler o Super Vendedor porque por esse motivo que eu já expliquei e também porque eu comecei a trabalhar vendendo cursos na internet. Então eu queria melhorar, desenvolver essa habilidade. E uma coisa que eu acho massa desse livro, assim, porque todo mundo vende de alguma forma. Né? Você está vendendo, se você está trabalhando no laboratório, você está vendendo o seu tempo Tá vendendo seu tempo. para poder liberar aqueles exames. E ele traz, tipo, 21 lições para vendas. E quando eu li esse livro, eu consegui trazer várias coisas, assim, para a biomedicina. Várias coisas que a gente, com várias lições que nós, como médicos, às vezes não, ninguém ensina. Às vezes a gente só ensina, assim, pra gente. Leia, foque a lâmina aqui, olhe a cromatina frouxa. E tem tanta coisa pra gente desenvolver, tanta habilidade que vai além disso. As Lógico que tudo isso é faculdades pecam importante, muito, tá? né? Lógico que tudo isso é importante. Então, por exemplo, lição número 1 dele: assuma um compromisso com a excelência. Então, você tem que fazer o seu máximo. Isso aqui, gente, ele fala regras para você ser um super vendedor. Mas isso é uma regra número 1 para você ser um super biomédico, um Isso. excelente biomédico. Você tem que assumir compromisso com a excelência. Excelência laboratorial, pelo Programa Nacional de Controle de Qualidade, é você ter, no mínimo, 96% de acerto nos seus exames laboratoriais. É o mínimo que o biomédico tem que ter. Não pode liberar exame errado. Olha, 96% eu ainda estou dizendo que tem 4% de exames com erro, né? Uhum. Então a gente está falando assim, assumir excelência, no mínimo 4% de 96% de acerto nos seus exames. Isso deve ser a prioridade no seu dia a dia. E quando você isso tem que ser os seus valores. Então, o brand vai isso. O meu valor número 1 é o ter excelência na escrita de um laudo, no processo de controle interno, na análise do sumário de urina, análise do parasitológico de fezes. Eu vou dar o meu melhor. Eu vou me comprometer a assumir excelência no que eu vou fazer, né? Excelente. Excelente para Excelente. mim, excelência. Olha a lição número 2 que ele fala aqui. Haja como se fosse impossível fracassar. Então, eu levando para a biomedicina. Haja como se fosse impossível errar. Trabalhe como se fosse. Eu entendo, o erro vai existir, gente, e o erro faz parte do processo de aprendizagem. Então, em alguns momentos você vai errar, quando você vai escrever um laudo, quando você fosse fazer uma coisa assim.
mas haja com o máximo de excelência e focado na qualidade, como se fosse impossível errar. Porque quando você cometer um erro, é a vida de alguém que está correndo risco ali, biomédico. Então, às vezes, é fazer um controle de qualidade correto para não assumir o erro. É ser criterioso com a amostra. Esses dias eu estava vendo um vídeo no TikTok, uma menina estava fazendo análise de uma urina que estava muito verde. E aí eu comentei assim, falei, olha, cuidado que quando a urina está muito verde, pode gerar um interferente na fita. Aí ela respondeu, falou assim, não, mas eu analisei e vi que não interferiu na fita. Só que o que que acontece? Quando você trabalha, tem compromisso com a excelência, você sabe. O interferente, gente, ele passa sem você ver. Você jura que não interferiu, mas ele interferiu. Então, às vezes, é um medicamento que o paciente tomou, mudou a coloração da urina, no caso, esse medicamento era o perídio, mudou a coloração da urina, você vai ter que ter um compromisso com a excelência, você age como se não fosse possível errar, você vai ter que rejeitar aquela amostra. Vai ter que devolver a amostra e coletar uma nova. Né? Às vezes, uma amostra de um paciente menstruado, você vai ter que rejeitar. Então, a excelência vai ter que estar em todos os pilares ali, durante É. todos os laudos que você libera. Tem uma frase que eu li esses dias, que é o seguinte: antes de desejar, eu quero ser rico, você tem que desejar, eu quero ser muito bom naquilo que eu faço. Exato, não é? Nossa, Erlon, que brilhante isso. Porque tem muito biomédico que quer um excelente emprego, que é um salário excelente, né? Top, que ganha 10 mil por mês, quem não quer? Mas assumir o compromisso de ser o melhor biomédico para poder liberar um laudo excelente e Isso. ganhar esse salário. Isso. E você falou da Cristina Junqueira, falou do Nubank. Eu acho que todo mundo aí talvez tenha um cartãozinho, um roxinho na sua carteira, né? Sim. E conhece um pouco da história do Nubank. O Nubank ele veio para quebrar completamente os padrões do que era feito no mercado financeiro, do que era feito pelos bancos, em questão de juros. Pô, chegaram cobrando zero de juros, né? Zero taxas, Sim. né? Então, assim, o que eles fizeram foi mudar as regras do mercado. Hoje, outros bancos estão copiando o que o Nubank fez, tá? E aí isso levou a uma questão muito interessante que é dito aqui no livro do Arthur Bender, né? Que ele fala assim: o mecanismo mais íntimo do progresso humano chama-se fracasso. Se não fosse pelos tolos que tentam fazer o impossível repetidas vezes, ainda viveríamos nas cavernas. Então, assim, se não houvessem pessoas que vão lá e tentam fazer o diferente, a gente ainda estava vivendo nas cavernas. Sim. E a gente tentou trazer isso para o curso, para o módulo de branding, para o curso 10 anos em 1 de análises clínicas. Por quê? Porque lá o biomédico vai aprender a fazer algo que a faculdade não ensinou. É. Né? São temas que a faculdade não ensina, que a faculdade não aborda, e a gente entrega para ele uma ferramenta completamente fora da caixinha do biomédico. Exato. Né? Sim. Que se ele não tiver a mente travada, ele vai seguir. Agora, se ele tiver a mente travada, ele vai ficar: ah, mas ninguém faz isso. Ah, mas será que eu devo fazer? Cara, deve, entendeu? Para você se destacar no mercado, né? Para você ser o diferente. Porque quando a gente fala dessa questão de brand, dessa questão de se destacar, se você não tá entendendo ainda o que é, mas imagina na medicina, a gente já tem essa questão de brand na medicina, na odontologia. Eles já sabem o melhor como deixar o consultório. Quem nunca foi num consultório que era muito ruim, nunca mais você voltou lá. Quem nunca foi atendido por uma médica que era grosseira, que os valores dela não estavam ali atrelados a entregar um serviço de qualidade e excelência e tratou você de qualquer jeito, você nunca mais voltou. Então, e na área da saúde, o biomédico precisa também aprender a humanizar, tratar o paciente de uma forma. O paciente tem dúvidas, o paciente quer ouvir sobre o exame. Eu sei disso porque eu faço vários vídeos aqui na internet e eu sempre recebo relatos de pacientes. Eles vão lá no Google para procurar sobre alteração TJ, TGP. E aí tem muito paciente que manda no No Google, YouTube, nos comentários do YouTube. nos comentários do YouTube, manda pra mim. Doutora, meu TGO deu tanto, meu TGP deu tanto. Eles têm essa necessidade de ouvir mais o biomédico, ouvir mais os profissionais de laboratório. E assim, a gente sabe que quem passa o diagnóstico da doença, quem vai bater o martelo daquele diagnóstico é o médico, né? Mas o que a gente entrega no módulo de branding é uma forma de o biomédico sair um pouco dos bastidores. Né? E assumir o protagonismo. O biomédico não, o analista clínico. Exato. Sair dos bastidores e assumir um local mais próximo do seu paciente, né? Com certeza. Um local... E olha a lição número 6 aqui do livro do Super Vendedor. Dedique-se à aprendizagem contínua.
O que eu vejo de biomédico, no meu curso, gente, eu tenho alunos que têm mais de 10 anos de carreira. O curso é 10 anos de carreira, porque quando eu criei o curso eu tinha 10 anos de carreira, mas a gente tem alunos que têm mais de 10 anos de carreira se inscrevendo no curso para se atualizar. Então, dedique-se à aprendizagem contínua, diariamente. A gente já falou aqui sobre a constância, como ela é fundamental, e aprender constantemente, né? Melhorar. Tudo que é bom pode ser ainda melhor. É, E tem uma lição aqui, número 7, que aceite total responsabilidade pelos resultados. É muito difícil essa questão quando a gente fala de responsabilidade, de autorresponsabilidade, mas é muito duro quando a gente recebe um questionamento do médico, um questionamento de alguém sobre o seu laudo do paciente. Mas a primeira pergunta que você tem que fazer é: será que eu fiz o exame correto? Você tem que ter certeza que você fez o exame correto. A gente tem estratégias para você ter um exame correto, como ter cuidado com os interferentes pré-analíticos, ter padronização no sistema que você vai ler, que a gente já falou um tema sobre isso. Mas você pode ter errado. Então, antes de você responder o paciente, antes de você responder o médico, antes de você responder, pense na autorresponsabilidade. O que eu fiz? Eu fiz corretamente? Eu liberei o exame correto? Eu poderia ter feito mais? Eu poderia ter feito melhor? Porque quando você se autorresponsabiliza, você começa a pensar em buracos que você pode preencher, em situações que você precisa melhorar. Todo mundo tem algo a ensinar e todo mundo tem algo a aprender. Então, se você. Uma coisa que aconteceu lá no laboratório quando eu trabalhava, assim que eu fui reformada, eu me formei, chegou um aluno de medicina, era estudante de medicina, e veio com o exame do. Ele estava tipo estagiando e o médico mandou ele descer. Então, o estudante que desceu com o paciente, porque tinha um leucócito de 73 mil leucócitos. 73 mil. Pra você ter noção, Erlon, o valor de referência do leucócito é entre, vamos dizer, para um adulto, 3.500 a 11 mil. Então, o leucócito deu 73 mil, deu uma leucocitose aumentada. E o aluno foi lá investigar se realmente tinha dado aquele resultado, porque o paciente não tinha sintomas. Eu tava lá, eu era uma recém-formada. Eu juro pra você, o que acontecia quando eu era recém-formada? Eu era baixinha, magrinha, eu me formei com 20 anos, eu era uma criança. E já teve vezes que falou assim, eu quero chama lá a biomédica, e quando eu aparecia as pessoas olhavam assim, não, a biomédica, sabe? Eu era criança. E foi tanto que depois eu comecei a aprender a usar saltos, eu ia trabalhar de salto alto pra ficar mais alta, pra melhorar ali meu brand, brand. para ser mais biomédica mesmo. E aí, quando ele veio, falou, tem um erro aqui. Aí, eu era muito nova, não sabia o que responder. Eu falei, bom, desculpa, mas realmente tem um erro. E realmente tinha um erro. Eu tive que assumir um erro que não era meu. Não fui eu que liberei o exame. Não tinha minha assinatura ali. Mas eu era a biomédica que estava lá. Eu tive que ter autorresponsabilidade de tomar a decisão muito rápida para, humildemente, pedir desculpa, repetir o exame e liberar um novo laudo. Então, assim, às vezes você vai se questionar até por um erro que não é seu. Mas tem que ter aquela autorresponsabilidade. Onde é que eu Isso. posso melhorar? O erro foi do laboratório, né? Você Foi de assumiu outro ali profissional que foi liberar. e aí você assumiu a bronca lá, e até porque eu acho que ficaria bem feio você ficar Não, falando não do foi eu outro não. Tá vendo profissional. quem foi que Não assinou foi eu aí? não, vá falar com o É fulano que uma foi ele coisa que que liberou. não está nos meus princípios, não está no que eu tô falando, jogar a culpa pro outro. É. E assim, na prática, poxa, achei super interessante o branding, essa questão do analista clínico sair um pouco dos bastidores. Por onde que eu começo? O Arthur Bender, ele traz uma dica que eu achei bem massa, que ele fala o seguinte, o investimento mais importante na sua carreira nesse momento é parar de reagir de maneira automática e pensar estrategicamente na sua marca pessoal. É refletir profundamente em sua trajetória profissional. Sim. Aí o que a gente falou em outro podcast, em outro episódio, que é o seguinte, o profissional da carreira desgovernada, né? Carreira desgovernada, profissional sem valor. Aquele profissional que não sabe onde quer chegar e fica aceitando toda vaga de emprego e acaba indo trabalhar numa área que não é aquele desejo. Ou, sabe, outra carreira desgovernada? Aquela pessoa que tá procurando emprego para biomédico e manda o currículo para toda a empresa. É muito clássico isso, eu vejo muitos casos desses. A pessoa manda currículo para todas as empresas. Isso eu estou distribuindo currículo e acha que em alguma empresa vai dar certo. Só que não é assim. Eu já expliquei que você tem que estudar o que a empresa está selecionando. Tem que estudar a vaga, o que eles querem, o tipo de perfil que eles precisam. E aí você tem que fazer o seu currículo ser estratégico, que é uma das questões do brand, é ser estratégico. Qual curso você vai fazer, qual especialização você vai fazer para você ser estratégico para desenhar o teu currículo para atingir aquele objetivo, que é conseguir uma vaga em X empresa, não é em qualquer empresa. Não dá para você ser o profissional que todas as empresas querem, né? Isso. Qualquer empresa. Vai ter empresa que vai priorizar um profissional que fala inglês, vai ter empresa que vai priorizar um funcionário que domina Excel, ou que domina coleta,
outra função vai ter que dominar mais microscopia. Então vai variar, e você tem que escolher o que que vai funcionar ali para você, né? Isso. Eu trabalhei uma empresa grande, né, de nível nacional, e era o setor de compliance, Sim. né? Então a gente tinha que zelar pelo código de ética, zelar pelos padrões da empresa, né, pela manutenção dos padrões da empresa. E para cada reunião que a gente ia fazer, seja com outras empresas, seja com órgãos públicos, a gente investigava a pessoa com quem a gente ia se reunir, né? Então acontecia muito de a gente ir para reunião com o delegado, né? Então a gente ia investigar quem que é aquele delegado. A gente pesquisava, poxa, delegado fulano que nasceu na cidade tal. A gente pesquisava o que a gente pudesse encontrar, seja no Facebook, seja Aham. em qualquer local. Por quê? Porque a gente entra naquele quesito da similaridade, né? Sim. Então, poxa, se de repente o delegado é do sul do Piauí, a gente sabia que ele tinha um determinado comportamento. Sim. As pessoas que são do sul do estado, às vezes têm um comportamento totalmente diferente de quem é do norte do estado. Quem é do Maranhão, apesar de estar ali ligado Maranhão e Piauí, quem é do Maranhão tem um comportamento diferente de quem é do Piauí. Aham. Então a gente fazia essa investigação para chegar lá mais preparado, de uma forma que a gente conseguisse conquistar, naqueles 3 primeiros segundos, conquistar a simpatia da pessoa, né? Sim, e, por exemplo, você vai participar de uma entrevista de emprego. Nem todo mundo estuda sobre a empresa. Então você chegar lá e falar assim: "Olha, eu estou interessado nesse emprego porque eu vi que esse é um laboratório, é a maior rede de saúde da América Latina, porque eu vi que nesse laboratório aqui a gente tem mais de 10 anos, eu pesquisei que aqui vocês atendem vários tais, convênios médicos, eu descobri que aqui vocês têm um sistema automatizado tal tipo". Então quando você demonstra conhecimento sobre a empresa, quando você se prepara para isso, gera um impacto muito maior. Então, às vezes, é tirar um tempo para estudar a vaga, estudar a empresa, estudar essas questões. Conquista a pessoa de cara, conquista Com o RH de certeza. cara, né? E uma coisa aqui que a gente tem na lição número 8 é torne-se brilhante no conhecimento básico. Então, eu vejo muitos alunos que querem, eram muitos alunos mesmo, queriam aprender tudo sobre blastos, mas quando eu colocava uma lâmina de linfócito, ele não sabia se aquele linfócito estava normal ou estava alterado. Ele não dominava nem o hemograma normal, ele já queria aprender o hemograma mais complicado, mais avançado. Do domínio básico. Quando você vai aprender blastos, aprenda primeiro sobre hematopoese, a formação das células do sangue. Então, assim, entender o básico, entender desde a bioquímica básica, vai fazer muita diferença para você interpretar uma bioquímica mais clínica, uma bioquímica mais avançada. E isso vai fazer diferença em qualquer área. Dominar o básico. E veja que aqui, gente, é para super vendedores, para vendas, né? Que ele fala sobre essas leis. Mas como servem para biomedicina? Que na verdade todo mundo vende, né? Como você falou, o biomédico tá lá, eu não, graças a Deus, porque tem muita gente que tem um pouco de preconceito com o setor de vendas. Ah, graças a Deus que eu não trabalho com vendas. Você vende sua imagem o tempo todo. Você Sim. tá o tempo todo sendo posto à prova, sendo É, julgado. dominar o básico. Quando eu vou ensinar blasto para os meus alunos, eu ensino primeiro o que é citoplasma, o que é núcleo, o que é cromatina. Porque eles querem aprender aí, ver lá, esse é um blasto que tem um núcleo com a cromatina em volta, esse é um blasto com evaginação citoplasmática, a pessoa fica sem saber, fica perdido, quer decorar um negócio. Vamos entender primeiro o que é uma célula aqui. Pá, quando você entende aquele básico ali, por que que aquela célula tem aquela coloração, aí você domina o avançado. E quando a gente fala de básico, tem que dominar o básico do básico, dominar o microscópio. Eu tenho uma aluna do 10 anos em um, que ela é chefe do setor de coleta de um laboratório, e ela disse que para contratar a pessoa precisa dominar microscópio. Ela não precisa nem saber o que é um blasto, mas ela precisa dominar o microscópio, você precisa conhecer as partes do microscópio. Então, às vezes, é saber usar a microscopia, usar uma pipetagem, dominar esse básico vai fazer muita diferença para você poder se destacar. E o branding está envolto nisso. Aí eu acho interessante, Alice, que quando você trabalhava naquela faculdade onde você se formou e trabalhou, teve sua primeira oportunidade profissional, você dominava a questão da programação dos equipamentos, né? Você que calibrava, né? Por que que a Alice aprendeu isso? Por que que ela se interessou em ler sobre o manual de instrução? Não é todo biomédico que faz isso, né? Que vai lá e está preparado. Eu lembro que o pessoal ligava para ti, né?
e Não dava dizia que defeito no equipamento. quando dava defeito no equipamento, ligava para a Alicia, porque a Alicia tinha um manejo ali do equipamento. Então, isso é algo a mais, é um posicionamento que a Alicia adquiriu que trazia um diferencial para ela, né? Sim. E que ajuda no dia a dia também, né? Porque às vezes você vai esperar uma assistência técnica, então você pode fazer uma troca ali da mangueira no próprio laboratório, economiza dinheiro. E tem a questão de também não esperar, né? Às vezes quando o aparelho para, você tem que esperar alguém vir, fazer um orçamento, aprovar o orçamento, levar o equipamento. Então, tem que aprender a escutar, a ouvir o equipamento, tem que aprender a resolver esses problemas ali do equipamento. Ser resolutivo, o máximo que você puder. Tem coisas que a manutenção vai ter que levar, mas tem manutenção preventiva que o próprio profissional tem que fazer. A limpeza, a calibração, a programação, o próprio biomédico tem que dominar. É Então, isso. Ah, na verdade, são muitos quesitos, né, que o é, biomédico precisa abrir. E eu acho impressionante como a faculdade não dá ênfase a isso, né? sim, Não dá ênfase para esse lado que é fundamental. é, Então, assim, os profissionais precisam ser preparados com essa visão. Ah, por exemplo, profissões como nutrição, né? A pessoa sai do curso de nutrição, ela vai ser um profissional autônomo, né? Ela vai fazer os horários dela, ela vai conquistar os clientes dela e ela precisa entender que ela é uma marca. Ela é é. como se fosse uma clínica, ela é Mas como sabe se fosse uma que empresa, né? até nessas áreas, na odontologia, na nutrição, às vezes não ensinam sobre essa questão de ser marca, de brand, não ensinam essas coisas, né? É, E aí faz muita diferença lá na frente. Você passa anos para você poder aprender lições que seriam básicas e que fariam muita diferença na sua carreira. é. A E levariam gente, para outro patamar, né? a gente conhece um dentista, né, que é lá do Piauí, que ele ia até a recepção receber o paciente dele. Ele não ficava no consultório esperando o paciente. Ele ia até a recepção, ô, dona Maria, é você agora? Ele Sim. ia caminhando e É, a, conversando mi sobre a a minha vida. dentista mesmo, que eu faço tratamento odontológico com ela, a doutora Raquel. Ela é excelente, maravilhosa. E ela, eu tinha muito medo de dentista, não gostava, né? E ela vai receber a gente desse jeito, na porta, leva a gente até o consultório, tem o cantinho do café, o cantinho da água que ela oferece. Tudo que ela vai fazer, ela explica. Quando você traz informação para o paciente, ele se sente muito mais seguro, porque eu, como paciente, eu preciso dessas informações. Olha, a gente vai fazer um procedimento que é assim, eu vou usar isso, isso e isso, vai doer, vai, mas aí eu vou fazer isso, né? Então ela me ensina, me educa, e eu consigo me sentir mais segura, ela parece dominar melhor aquilo, e domina realmente, tem mais autoridade. Falta isso pro biomédico também, né? Explicar pro paciente, explicar pro gestor. Tem gente que fala assim, ah, eu quero trocar o corante do laboratório. Ah, mas por quê? Ah, porque eu vi no Instagram. Não, peraí, a gente volta para o que já falou. Tem que ter aquele conhecimento teórico, aquele conhecimento básico, mostrar como a cromatina fica, por que um pH diferente faria diferença na análise da lâmina. E aquele custo, porque esse corante ele é mais caro, aí você vai justificar que o custo você vai diminuir, vai usar menos corante por lâmina. Aí você vai justificar que vai demorar mais tempo, mas que você vai conseguir analisar a lâmina mais rápido. Então, são questões que o biomédico precisa aprender a se posicionar. E é isso que a gente fala de posicionamento. Então, às vezes você vai lá falar sobre um corante que você quer novo com as duas mãos no bolso e falando que viu no Instagram, a pessoa vai dizer não, né? E aí eles reclamam muito. Eu tive muitos alunos reclamarem comigo, ah, porque eu quero trocar o corante e não consigo. Eu falo, tá bom, então vamos trabalhar uma estratégia de brand aqui para você saber ver isso. Então, às vezes você é descredibilizado por faltar esse posicionamento. É. Ou faltar Pessoal, essas a estratégias. gente vai deixar embaixo na descrição links para você comprar esses livros, tá? A Tá gente vai certo. procurar o link para comprar o livro do Super Vendedor, que é do Brian Tracy. A gente vai deixar o link para o livro Personal Branding, do Arthur Bender, que é um livro excelente. Poxa, Erlon, eu quero me aprofundar, quero ler mais sobre isso. A gente vai deixar o link aqui embaixo. E a gente vai deixar também o link de outro livro que eu acho excelente, que eu li ele durante a faculdade de administração, né? É quase que obrigatório, o professor sempre recomenda esse livro, que se chama O Corpo Fala, né? Ah, Poxa, massa. é um livro massa, muito gostoso de ler, em que ele fala do espelhamento, né? Então, assim, quando você está observando duas pessoas conversando, duas, três, quatro pessoas conversando, você consegue, naquela observação, ver quem é o dominante, quem é o alfa naquela conversa. Por qual quesito, Lícia? Você sabe qual que é? Não, não sei. O espelhamento, tá?
Se numa roda de 4 pessoas, elas estão conversando e tem alguém que, no momento que ele cruza os braços, aquelas outras pessoas cruzam Cruzam os também. braços também, aí você já vê que aquelas pessoas têm uma sensação de que aquele que cruzou o braço primeiro é uma certa autoridade naquela roda, entendeu? Então, se a pessoa cruza as pernas, aí as outras vão lá e cruzam as pernas também. Ao mesmo tempo em que elas demonstram que quem cruzou as pernas primeiro é a autoridade, elas dão para aquela pessoa a sensação de autoridade também. A pessoa Sim, se sente mais importante ali naquele momento. E isso é um critério muito interessante para se usar em seleções de emprego, que é o espelhamento. Você está sendo entrevistado por alguém e de repente a pessoa cruzar os braços eu acho que ninguém faz isso na seleção de emprego cruza a perna. porque é uma indicação de afastamento, né? Mas Você se de tá repente protegendo exato, você tá os órgãos internos isso ali. é um sim, um Mecanismo de defesa. mecanismo de defesa, é uma demonstração de preocupação e tal. Mas se de repente a pessoa cruza as pernas e você cruza as pernas também, tenta fazer isso. A pessoa vai ter uma sensação de que você está muito interessado naquilo que a pessoa está falando, de que Uhum. você está atento ao que ela está falando, entendeu? Se você se inclina na É, direção daquela é o que pessoa, chamam da comunicação não verbal, né? comunicação não verbal. Você se inclina em direção daquela pessoa, você está demonstrando que está tendo muito interesse no que ela está falando. Então, se de repente numa entrevista de emprego tá você e mais 4 pessoas e você faz essas técnicas de espelhamento, você vai passar uma impressão melhor, né, Sim. para aquela pessoa que está ali entrevistando. Então, vai ficar aqui embaixo o link dos 3 livros para vocês acessarem. E quem quiser É, assistir, ler o livro, né? isso, Eu, quem eu quiser ler o tenho livro. mais uma lição aqui do Super Vendedor. Na verdade, eu acho que são 21 lições, eu tô pulando algumas, né? Mas tem um aqui, crie relacionamentos duráveis. Então, o network é um pilar fundamental para um biomédico. Eu vejo muita gente questionando o quem indica, o famoso QI. Mas você tem que estar nessa rede de relacionamentos. Então, ter contato com bons profissionais, com excelentes profissionais, os melhores da área, você tem que estar no meio desses profissionais. Um outro exemplo de network é com o fornecedor, o cara que fornece o equipamento para você. Você tem que conhecer ele, o assessor científico, você tem que conhecer ele, ele domina o equipamento. Se você tiver algum problema, você liga para ele para te ajudar a resolver. Então, ter essa rede de contato, esse network faz muita diferença. É, E tem gente que usa a internet, usa o Instagram todo dia, mas não consegue gerar conexão com as pessoas, né? isso. Se relacionar, né? Eu, É, eu, eu uso o Instagram hoje em dia, eu conheço pessoas maravilhosas. Tive que deixar de seguir muita gente, infelizmente, porque eu tive que priorizar, né, meu número de seguidores, meu tempo de internet, eu tive que priorizar, então eu tive que deixar de seguir algumas pessoas, algumas coisas que não me acrescentavam, para priorizar seguir outras pessoas e criar conexão, conversar, me inspirar, conversar com outras pessoas que são melhores, muito melhores do que eu. é. E é um dos pilares do 10 anos em um, é criar essa rede de network, criar o grupo que você tem acesso para você poder conhecer outras pessoas que têm a mesma vontade que você. Então, com quem você se relaciona hoje molda suas características, molda o que você acredita, né? Você consegue atingir resultados muito melhores quando você está envolto de pessoas que também têm resultados bons, né? É. Então, a gente tem as redes sociais, tem o LinkedIn, tem o Instagram, tem Facebook, tem várias redes que você pode se conectar com pessoas muito boas. É. E ao invés de criticar a técnica do quem indica, você tem que se perguntar por que que eu não estou sendo indicado. É verdade. Será que está me faltando conversar com as pessoas certas? Será que está faltando eu me aproximar? Para quem está ainda na graduação, tem que saber que os professores são grandes fontes de indicação, né? Sim. Os laboratórios entram em contato com os professores e pedem: eu quero que você me indique aí os seus 3 melhores alunos para participar de uma seleção. Participar de um estágio extra, um projeto de extensão, um centro acadêmico, fazer uma iniciação científica para se relacionar melhor, conhecer pessoas que já estão trabalhando ali na área, que podem te indicar no futuro, né? Isso, Participar de um congresso, às vezes no congresso tem uma mesa redonda que você pode aprender, conhecer alguém que está trabalhando no projeto de pesquisa, que está procurando alguém. Lá no laboratório a gente tem esse problema para procurar pessoas para trabalhar lá, porque é bem difícil achar pessoas realmente interessadas. E aí, às vezes, a gente divulga nas redes sociais.
E aí tem muitos alunos que não estão seguindo as pessoas certas, então acabam nem sabendo que está tendo uma seleção. É, no, E é difícil pra gente, às vezes já aconteceu recentemente. Um cara me procurou, um colega meu que se formou comigo, Ítalo, me procurou que estava precisando de alguém, de um biomédico para trabalhar no laboratório que ele está trabalhando. E, na verdade, ele ia sair e precisava indicar alguém. E ele disse, tem alguém para tu indicar? Não tinha ninguém para indicar assim de cara, sabe? Quando é um branco. Eu falei, cara, quem é meu ex-aluno que tá desempregado que eu posso indicar? Então faltou. Porque, assim, às vezes meus ex-alunos não se mostram como quem está disponível para trabalhar, não postam ali na rede social que estão estudando, estão procurando emprego. No LinkedIn, por exemplo, você pode pôr uma faixa, né? Open to work, quando você está procurando emprego, você está livre para trabalhar. Só que às vezes as pessoas esquecem dessa informação. Então você, meu Deus, quem será que tá sem trabalhar agora, né? faltou Pra eu network, né? indicar. Faltou as pessoas se mostrarem para ti E olha que eu como... conheço muito biomédico. Mas aí eu cheguei nos nomes e passei pra ele alguns nomes. Aí, enfim, acabou dando certo pra uma outra pessoa, mas falta isso às vezes. É. Você se mostrar que você tá trabalhando na área, que você gosta da área, que você quer trabalhar na área. E um caso muito interessante é a forma como você conquistou seu primeiro emprego, né? Você Sim. se destacou durante as aulas, chegou a dar aulas de reforço para colegas de turma, e aí os professores foram vendo aquilo. Fui mostrando a minha proatividade, trabalhava nos projetos de extensão, e aí eu já trabalhava liderando, organizando, supervisionando, quando eu ainda era uma aluna. Então, isso mostra, a gente sempre percebe aquele aluno que é monitor, aquele aluno que já estagia fora, a gente já sabe. E o estágio fora é um pé, assim, dentro do mercado de trabalho, né? E aí o que que aconteceu? E aí aconteceu que eu fui convidada a participar do processo seletivo. E no processo seletivo, eu passei por uma banca de entrevista, realmente. Me fizeram várias perguntas, perguntar o que que eu faria se a turma tivesse assim, qual era o curso, qual era a área, várias perguntas. Como é uma entrevista de emprego. E aí eu tive que falar a verdade ali, tremi na base, tremi, mas respondi, falei tudo. E eu me lembro que uma pergunta que fizeram assim, falaram, olha, a vaga hoje é para análise ambiental, que a gente já falou sobre análise ambiental. Mas se fosse para análises clínicas, você queria? Eu falo, eu quero, eu domino análises clínicas, eu domino análise ambiental. Eu me lembro que eu falei assim, que eu gostava, e eu realmente gostava de tudo na época, né? E aí eu falei, e chamou muita atenção essa minha disponibilidade em fazer coisas diferentes, fazer coisas extras. E aí no baile de formatura você já estava com um emprego garantido, né? Já estava trabalhando. Já estava trabalhando na mesma faculdade em que você se Mas na formou. época que eu me formei, eu não tinha esse conhecimento de brand. Passei muitos anos da minha carreira achando que, eu posso ir com qualquer roupa porque eu vou colocar um jaleco por cima. Vou usar o mesmo jaleco que eu tenho há anos, né? Passei muito tempo para eu aprender que eu tinha que usar um salto, sabe? Que eu tinha que cuidar um pouco melhor da minha imagem. Eu passei um bom tempo para eu aprender que eu tinha que usar rede social. Então não é só porque hoje a gente tem 10 anos em um. Eu comecei a trabalhar rede social já bem antes disso, né? A me posicionar de uma forma mais profissional. Eu passei muito tempo. Como que eu iria mostrar que eu estava sabendo, que eu estava dominando mais? Eu me lembro que teve uma professora que saiu da faculdade e ela voltou lá para dar uma palestra uns 3 anos depois. E aí ela falou assim: Nossa, Alicia, você tá tão mulher. A Alicia virou uma mulher. Porque quando eu me formei era uma menina, então eu tive que aprender essa questão de brand ao longo do tempo aí, Tem para uma poder frase me desenvolver. interessante que é: não basta ser, tem que parecer ser, né? Então não É, basta você ser um profissional de excelência, você tem que deixar isso claro na sua imagem, né? você lembra daquele filme O Diabo Veste Prada? Isso. Ela era uma excelente jornalista, mas ela não parecia que ela dominava o mundo da moda. Não é porque moda é fútil ou porque ela tinha que se vestir bem, mas ela estava trabalhando num ambiente de moda, numa revista de moda. Então, para todo mundo, ela comunicava que moda não era importante. Todo mundo estava lá fazendo trabalho que julgavam ser mega importantes, independente de ser importante ou não, mas eles trabalhavam no que eles acreditavam. E por ela ir tão desleixada, ela comunicava como se aquele emprego fosse qualquer um, como se fosse desleixo, como se ela não gostasse, como se aquilo ali não fosse importante, né? Ela comunicava que não era um ambiente de trabalho legal, não valorizava a moda. Isso. Então não foi só porque ela transformou e ela ficou bonita, que é massa do filme quando ela fica toda arrumada, toda elegante, toda chique. Mas ela começou a comunicar que aquele trabalho era importante para ela. Sabe, como eu falei da minha dentista, teve uma vez que eu precisei fazer um tratamento, era de urgência, era bem rápido, ela me atendeu no feriado. E aí, eu acho que foi um dia que eu fui tirar meu aparelho. E aí, ela foi de salto alto, toda maquiada.
E aí eu pensei, caramba, como eu sou importante para Raquel, para a doutora Raquel. Porque ela se arrumou toda só para vir me atender. Eu era a única paciente do dia, ela foi me atender e depois ela ia para casa. Uhum. Mostrou como ela me valorizava, como ela valorizava o trabalho dela. Então foi o que aconteceu com a menina do Jovem West Prada. Ela estava tão arrumada, tão bonita, que ela mostrou como ela valorizava o trabalho dela, como ela valorizava a revista. Uhum. Isso gera um impacto. Então, se você vai para o laboratório roxo todo desleixado, você está comunicando que o laboratório não é importante. Você está comunicando que aquilo não é importante para você. Isso. E assim, não existe nenhum caso em que, tipo, você já ouviu alguma vez alguma pessoa de nome na internet que disse que o branding não faz diferença? Não, todos eles falam, cara, depois que eu aprendi a utilizar o branding na minha carreira, assim, deu um boom, né? Deu um É, salto de é verdade. produtividade, deu um salto de, até assim, sua mesa de trabalho. Quando você vai trabalhar, que você organiza sua mesa, que você limpa tudo, é um outro dia, O um ambiente ambiente molda de as pessoas. trabalho. A gente Isso. gosta de trabalhar em cowork, eu e o Erlon, porque a gente vê várias pessoas trabalhando e a gente se sente mais motivado a trabalhar. É diferente de Isso. trabalhar em casa. Contamina, né? Contamina. Assim como um ambiente desleixado contamina negativamente. Exato. Então, eu gosto, toda vez que eu vou trabalhar no laboratório, a primeira coisa é organizar minha bancada e a última coisa é organizar minha bancada de novo. Entregar ela pronta para o próximo. E o Isso. brand, então, tem vários pilares no brand que a gente não conseguiu abordar todos, mas eu espero que tenha dado para mostrar para os biomédicos como o brand é fundamental na construção da sua marca pessoal, na construção da sua carreira como profissional de excelência. Como vai fazer diferença você saber se posicionar, você saber mostrar os seus valores, você desenvolver habilidades que vão além da parte técnica. Tem que dominar o técnico. Não estou falando para fingir que sabe, não. Tem que dominar o microscópio, dominar as células, mas dominar o básico, dominar a comunicação, a roupa, dominar, mostrar outras várias estratégias ali que existem no personal brand, que a gente nem falou de matriz SWOT, né? De construir os Exato. planos, os objetivos de carreira. Tem várias estratégias que a gente ensina no nosso É, módulo, mas que a gente espera que tenha dado para vocês, biomédicos, entenderem a importância desse pilar e começar a estudar mais sobre isso, né? isso. Na verdade, lá no módulo de brand do curso 10 anos de análises clínicas, a gente passa a gente faz um passo a passo, né? A É, gente faz um estudo para que o analista clínico ele se veja realmente como uma marca, tem né? todo o caminho. Então, assim, tem todo um caminho. Se você tem interesse em participar do curso 10 anos de análises clínicas, comenta pra gente aqui embaixo, deixa nos comentários. Não Sim. tem lista de espera, tá? A gente não cria página de lista de espera, a gente já utilizou isso, hoje a gente não utiliza mais. Vai seguindo a gente que você vai ser avisado. Deixa nos comentários, manda no Uma direct. forma de você ficar atento é você me seguir no Instagram, @LiciaBiotech, que lá eu sempre aviso, sempre notifico quando a gente sai turma nova do 10 anos de análises clínicas. E também lembrar que toda quarta-feira tem uma aula técnica de conteúdo aqui, onde eu vou ajudar você, analista clínico, a liberar qualquer laudo de análises clínicas de forma segura e sem erro. Então, é uma forma de você dominar os pontos técnicos importantíssimos toda quarta-feira às 8 horas da noite. Então, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixa o like no vídeo se você gostou, compartilha se alguém precisa disso. Se essa informação é valiosa, se achou valiosa, então compartilha com alguém que precisa ver isso também. E me segue lá no Instagram, @LiciaBiotech. Isso. Essa é a forma que você tem de participar da próxima turma, é acompanhando a gente para você ser avisado Exato. quando vai abrir vaga do curso, tá? Pessoal, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Eu espero E que a gente até tenha a ajudado próxima. vocês. Até a próxima, Até a Alicia. próxima. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço, viu?